Paz seja convosco. Eu sou o Leilandir e estamos no Quinta com Deus. Essa é a nossa última reflexão a respeito do tema Céus Abertos. Mas antes de irmos para o vídeo, deixa aí o seu like, compartilha com sua família, os seus amigos e se inscreve no nosso canal. Vamos para o vídeo? A palavra de Deus, no livro de Êxodo, nos traz um texto de quando o povo estava no deserto. Êxodo 16:11 nos diz: O Senhor disse a Moisés: Ouvi as queixas dos israelitas, agora diga-lhes ao entardecer: vocês terão carne para comer, e pela manhã pão à vontade. Assim saberão que eu sou o Senhor seu Deus. Ao entardecer, muitas codornas apareceram cobrindo o acampamento. Na manhã seguinte, aos arredores do acampamento estavam úmidos de orvalho. Quando o orvalho se evaporou, havia sobre o chão uma camada de flocos finos como geada. Quando os israelitas viram aquilo, perguntaram uns aos outros: O que é isto? Pois não faziam ideia do que era. Moisés lhes disse: Este é o alimento que o Senhor lhes deu para comer, e estas são as instruções do Senhor. Cada família deve colher a quantidade necessária, 2 litros para cada pessoa da sua tenda. Os israelitas seguiram as instruções. Alguns colheram mais, outros menos. Contudo, quando mediram, cada um tinha o suficiente, não sobrou alimento para os que recolheram mais, nem faltou para os que recolheram menos. Cada família recolheu exatamente a quantidade necessária. Moisés lhes disse: Não guardem coisa alguma para o dia seguinte. Alguns deles, porém, não deram ouvidos e guardaram um pouco de alimento até a manhã seguinte. A essa altura, a comida estava cheia de vermes e cheirava muito mal. Moisés ficou furioso com eles. Nesse texto, nós vemos como é maravilhoso o mover e os céus abertos diante do povo de Israel ali no deserto. Aqui já eram algumas das manifestações que o povo de Deus estava vendo, a manifestação e a glória de Deus diante dos olhos dele. Aqui o Senhor envia o maná, o pão do céu, que já representava o seu filho, o pão vivo que viria lá na frente. Eles também têm codornizes, mas antes disso nós vemos que uma nuvem os cobria por causa do sol. Durante a noite, uma coluna de fogo os aquecia. E tantas outras maravilhas que eles viram, a manifestação dos céus diante dos seus olhos. Não apenas esse versículo, esse texto nos fala a respeito do mover de Deus e dos céus, mas quero chamar a atenção para um outro versículo. No livro de Mateus, nós podemos ler em Mateus 6:34, aonde diz: Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Basta para hoje os problemas deste dia. Ali, quando Deus proveu o maná, manifestando os céus abertos, Ele trouxe uma instrução muito clara e muito simples. Era para colher apenas para se alimentar durante aquele dia. Eles não tinham que se preocupar, eles não tinham que pensar o que iria acontecer no dia seguinte. Mostrando que eles eram um povo escolhido de Deus, eles eram um povo que Deus estava guiando para a terra prometida e que Deus ali tinha feito já com o pai na fé, Abraão, uma aliança e uma promessa de que os sustentaria, de que daria vitória para eles, que eles não tinham que ter essa preocupação. E ainda assim eles teimaram e eles colhiam a mais. A primeira vez que eles fizeram isso, eles foram ver
no dia seguinte, aquele alimento, o pão que tinha descido do céu, havia se estragado e cheirava mal. Então, meu querido, meus irmãos, não que o dia a dia não nos traga situações que não vamos nos preocupar, talvez com a falta de algo para o dia de amanhã para nos alimentarmos, ou pagarmos alguma conta, ou que vamos fazer um estudo, um trabalho que talvez esteja faltando. Não, muito pelo contrário, somos seres humanos e vamos ter as preocupações. Mas o Senhor, na sua palavra, está nos dizendo que Ele está cuidando, que precisamos ter a nossa atenção voltada para Ele, entendermos que Ele é Senhor e soberano e que tudo está no controle dEle. O tempo está no seu controle, as situações estão sobre o seu controle. Por isso, meus queridos, medite nessa palavra, meditemos na palavra do Senhor dia após dia e possamos entender que Ele está cuidando, Ele está provendo para as nossas necessidades dia após dia. Que essa palavra esteja no seu coração.